E aí, você que tá rolando aí esse feed, essa live tá sendo gravada agora, dia 12/1, segunda live do ano de 2022, e vamos falar sobre maturidade emocional. Você tem? Sim ou não? Vamos aguardar aí o pessoal entrar pra gente falar, e vai ser com base nesse livro aqui, do Frederico Matos. Ele tem aqui um perfil no Instagram, tá? Então, é muito legal também. Sigam ele e quem puder comprar o livro vai ser muito bom. Quem não, né? Ah, Alessandra, vou comprar não, vou ver tua live, vou aprender aí um pouco aí o resumo aí do livro. Beleza, não tem problema. Você pode ficar aí que você vai falar comigo, vai aprender um pouquinho, né? Vamos aprender juntos. Guardar o pessoal entrar, como é que tá aí? Não vi ainda ninguém entrando. Deixa o pessoal entrar, deixa eu ver como é que tá a internet. Beleza. Estão me ouvindo? Olá. Olá. Oi, Gabi. Boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Vamos falar hoje sobre maturidade emocional com base nesse livro aqui, ó, Frederico Matos. Olá, querida. Como é que você tá? Oi, amore. Boa noite. Me ouvindo bem? Sim? Ah, que bom, Gabi. Que bom. Por onde você está? Gabi só vive, né? Viajando. Oh, cada lugar lindo, Gabi. Isso aí. Curte a vida mesmo. Vamos curtir bastante, né? Que bom que o som tá bom. Vamos falar sobre maturidade emocional. Então, assim, todo mundo, né, quando a gente pergunta, você tem maturidade emocional? É mais fácil visualizar o que o outro tem do que a gente, né? Ah, a gente sempre tem, o outro é que não tem. Geralmente é assim. Será que isso é verdade? Maiara, boa noite. Van, querida, boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Vamos falar hoje sobre maturidade emocional, com base nesse livro aqui, ó. Oi, Christian. E aí, vocês são maduros emocionalmente? Fizeram pergunta, né? Quais as características aqui, ó? Quais são as características de uma pessoa que tem maturidade emocional? Eu falei que uma delas era lá se responsabilizar, né, pela própria vida, lógico, né? Mas tem muitas outras características que nós vamos ver, principalmente aqui com base no livro, mas eu separei aqui um capítulo que ele fala dos 5 traços da imaturidade emocional. Então, levanta mais o livro, o pessoal ver, porque só apareceu um pedacinho. Ah, aqui, ó. Maturidade emocional. Tá? E aí, nós vamos falar sobre esses traços de imaturidade, ou seja, quem identificar esses traços, sinal que ainda não está maduro, né, emocionalmente. Mas quando nós vamos estar? Boa pergunta. Cada um tem aí o seu caminho, né? Principalmente tem parte da nossa vida, né? Por exemplo, na parte sentimental, na parte profissional, que formam um todo, mas que às vezes ali, naquele detalhe, por exemplo, de relacionamento, você ainda não está maduro emocionalmente. Você está ali profissionalmente, mas no relacionamento não. A vida é assim, né? Então, nós vamos conquistando aí cada vez, né, mais áreas para poder se tornar uma pessoa mais madura emocionalmente. Mas isso é o nosso desafio aqui, né? O desafio de estar encarnada aqui nessa terra.
Oi, Zuzu, querida, boa noite. Kleber, boa noite. Todos muito bem-vindos. Então, vamos lá. Os 5 traços da imaturidade emocional, segundo Frederico Matos, e eu concordo plenamente. Então, vamos lá. Primeiro, uma pessoa imatura emocionalmente. O traço número 1 é o egocentrismo. A pessoa, né, tá lá, entre aspas, eu só vejo o que interessa para mim. É uma pessoa imatura. Tem traço aí de imaturidade. Aí ele dá um exemplo. Rafael é bonito, logo Rafael, nome do meu filhote. Charmoso e bem-sucedido, o modelo do que uma pessoa gostaria de ter como amigo, pelo menos superficialmente. Mas, ao nos aproximarmos dele, notamos comportamentos bem difíceis e até problemáticos. Rafael é imaturo, gente. Qualquer assunto mais complicado que você tente envolvê-lo, que abranja responsabilidade, persistência e comprometimento, causará algum tipo de confusão. Para começar, Rafael não gosta de ser cobrado. Tudo tem que ser no seu tempo, ritmo e vontade. O problema é que nunca chega a hora das necessidades dos outros e todas as suas relações orbitam em torno de seus caprichos. Vocês conhecem alguém assim? Uma pessoa que é egocentrada, né? Egocêntrica, ela só pensa nela. Uma pessoa que nunca está voltada para as necessidades do outro, né? Não é só que às vezes as pessoas confundem. Nós precisamos do nosso ego, gente, todos nós. Só que quando nós somos adultos, nós queremos o quê? Que esse ego seja um ego adulto, responsável, que olhe para as próprias necessidades, mas também para as dos outros. Criança não tem isso do ego adulto, porque ela precisa, um bebezinho, gente, precisa de tudo, ele não sabe fazer nada sozinho. Então, vai se formando o ego a partir dos cuidados, né, do pai, da mãe, dos cuidadores. A criança vai percebendo, né, que ela e a mãe não são a mesma pessoa, né, isso lá por volta dos seus 2 anos. E aí vai se formando ali, né, aquela personalidade, a criança já traz algo com ela, é óbvio. Todos nós trazemos algo, né, de acordo com o nosso traço aí da personalidade, mas com a nossa criação, com o nosso acompanhamento aí com os adultos, algumas coisas a gente desenvolve mais, outras não. Beleza, aí todos nós sabemos. Mas o ego para a criança é importante, porque ela precisa saber quem ela é, que ela é um indivíduo, que ela tem necessidades, e ela precisa ser atendida para crescer, para evoluir e se tornar um adulto. Só que tem pessoas que ficam com esse ego da infância para o resto da vida. Eles não desapegam dessa parte imatura que é de se esperar que uma pessoa imatura seja na infância, na adolescência. O adolescente, por que traz tanto problema? Porque ele ainda nem sabe quem ele é. Nós esperamos que depois da adolescência a pessoa já saiba, só que às vezes ela não sabe, gente. Mesmo depois que acabou a adolescência, ela fica nessa busca. Algumas pessoas evoluem, outras não. E aí, tem uma explicação? Não, isso a gente não pode explicar, porque cada um tem a sua, né, a sua forma de encarar a vida. Mas beleza, se a gente souber o que a gente precisa melhorar e se predispor a isso, a gente vai evoluir. Nesse caso aqui, dessa pessoa, ele não está predisposto, porque ele está olhando só para o próprio umbigo. É egocêntrico a ponto de olhar só para ele. Isso é uma pessoa imatura emocionalmente. Nós precisamos amadurecer e entender que os outros também têm as necessidades deles. Não é só primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não, primeiro eu tenho que me cuidar, mas eu tenho que também conviver com as pessoas. Beleza? Boa noite aí todo mundo que foi entrando, que eu não consigo falar um por um. Joelso falou que desejou uma excelente noite, que conhece pessoas imaturas. Beleza, né? Todos nós conhecemos. Mas beleza, vamos lá. Características centrais dessa pessoa, né, que é egocêntrica. Ela é parcial
e egocêntrica, né? Ou seja, ela sempre vai tender a ter vantagens. É uma pessoa imatura emocionalmente. Aí vem falando, né, mais coisas, lógico, eu não vou ler tudo, mas vem assim, ó, para amadurecer é preciso sair do centro do mundo, lentamente adquirir um olhar mais amplo e perder a fantasia tóxica de que os outros nos devem favores especiais. Isso é uma feridinha aí que todo mundo tem, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu me deparo com tanta ingratidão, eu fiz, faço muito pelas pessoas e as pessoas me devolvem ingratidão. Elas não me agradecem e eu, com a maior boa vontade do mundo, estou fazendo tudo por ela. Primeira coisa. Por isso que o ditado popular, ele é bem sábio, né? De boa intenção, o inferno tá cheio, né? É um ditado popular. Por que vocês acham que esse ditado existe? Coloquem aí para mim, eu gosto que vocês participem. O que esse ditado popular quer dizer? De boa intenção, o inferno tá cheio. Digam aí para mim. Quem se arrisca? Falem aí, por que isso existe? Quem falar primeiro vai ganhar um prêmio. Joelso falou, uma excelente noite, meninas, minhas alunas entraram, Úrsula e Carla. Oi, Úrsula, Carla, bem-vindas. Seja muito bem-vinda. Estamos falando aí de maturidade emocional. E por que existe essa frase? De boa intenção, uma frase aí popular, né? O inferno tá cheio. O que vocês acham? Tem um delay, eu espero vocês colocarem, mas se não colocar, eu vou falar aqui, né? É sempre, ó, se atentem, é o que eu acho, não sou dona da verdade, né? Eu trago aqui uma visão do que eu, ao longo desses anos, né? Não só de vida, mas experiência aí no trabalho, né? Nessa minha área, eu trago aqui para vocês, tá bom? Mas não quer dizer que seja verdade absoluta, não. Vocês podem discordar, beleza? Oi, Carlinha, minha linda, bem-vinda. Então vamos lá. Por que essa frase, o jargão popular diz que de boa intenção o inferno está cheio? Porque, gente, simplesmente voltando para esse contexto da ingratidão. Às vezes a pessoa fala assim, eu fiz de tudo para aquela pessoa e ela foi ingrata, ela não tá nem aí para o que eu fiz. Primeira coisa, você estava com uma ótima intenção, mas a pessoa pediu a sua ajuda. Joelso falou que é uma intenção falsa. Não só falsa, né, Joelso? Mas assim também, é o que eu tô falando, a pessoa tá com boa intenção, mas o outro não pediu. Entende? Isso, a pessoa é uma imposição, né? Exemplo, eu vou ajudar a pessoa porque ela tá precisando, aí você vai lá, vamos botar até bens materiais mesmo, tá? Porque às vezes a pessoa, mas ela não tem nada, coitada, vou dar para ela. Aí você vai lá, compra lá os bens lá, seja o que for. E aí, se fosse uma intenção totalmente sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma expectativa, a pessoa ia fazer e pronto. Mas não, a pessoa faz naquela intenção de ter pelo menos ali uma gratidão, um reconhecimento. E quando não tem, a pessoa fica ressentida, sabe? Só que o outro não te pediu. Mas ele não pediu porque ele não é uma pessoa, ele precisa, mas ele não é humilde. Sim, tem pessoas que precisam e não são humildes. Mas você precisa aprender a lidar com isso. Deixa a pessoa te pedir. Mas ela não vai me pedir nunca. Ok, sinal que não está precisando tanto assim. Ou sinal que ela não é uma pessoa humilde. E ela precisa desenvolver a humildade. Não é você que tem que se antecipar a uma coisa que ela não externou. Por isso que a pessoa não agradece. Ela vai dizer assim, ainda é capaz de falar, eu não te pedi nada. Sabe? Então, cuidado com as boas intenções. A gente tem boa intenção, mas se essa intenção for realmente sem expectativa nenhuma, você não vai cobrar nada de ninguém, né? Então, deixa a pessoa te pedir. Não pediu? Cara, cada um tem a sua vida, né? Mesmo que você veja que ela precisa, mas ela ainda
não desenvolveu a humildade para poder te pedir ajuda. Beleza? Carla falou, intenção movida por motivos egoísticos. É o egocentrismo, né? Querendo ou não, é o que a gente estava falando. Muito bem. Jaqueline falou, é verdade. Então, ó, isso é sinal, tem traços de imaturidade. Quem faz isso, quer ajudar a todo custo sem a pessoa pedir, é uma pessoa imatura, porque ela está querendo reconhecimento, tá? Associam humildade com miséria, com certeza, Joelson. E não é, né? A gente sabe que tem muita pessoa que é humilde, mas tem condição, né? Financeira. Não necessariamente tem a ver com condição financeira. Wilson, boa noite. Jaqueline falou, isso é uma coisa que precisa aprender. E comecei a ter constância exercitando. Isso aí. Deixa a pessoa externar, né? Não vai se adiantando querendo resolver os problemas da vida do outro, não. Porque depois a pessoa pode falar, eu não te pedi nada. E realmente, você vai ter que engolir, porque realmente você não pediu. Ela não pediu, né? Isso aí. Muito bem. Alessandra, mas eu não vou oferecer. Uma coisa é você oferecer e a pessoa aceitar. A outra coisa são pessoas já tomando a frente, querendo resolver a vida do outro sem nem perguntar, tá? Então, no mínimo, você tem que perguntar, tá bom, gente? Traço 2 da imaturidade emocional. Isso aí, ó, vai pegar muita gente, porque tem muita gente nessa condição que eu vou falar agora. Jaqueline falou, já me prejudiquei muito ajudando dessa forma. Pois é, Jaque, você pode continuar ajudando, mas, né, deixa lá a pessoa também dar essa abertura para você, não você ficar se adiantando, que às vezes a pessoa não tá nem aí, né, e por isso que ela não é grata. Então, vamos lá. Traço 2 da imaturidade, segundo o livro do Frederico Matos, tá bom? Traço 2 da imaturidade emocional, reatividade. Tem que ser agora. Manu, aí vem o exemplo, se descrevia como uma ansiosa crônica cheia de medos e dizia que muitos pensamentos catastróficos vinham à sua mente para toda decisão que tomasse, o que transformava seus dias em uma sequência de passividade. A dificuldade com o futuro era tão grande que ela preferia não desejar tanto as coisas se isso custasse sua tranquilidade. Relacionamentos amorosos estavam sempre na berlinda, pois com a sua afobação ela reagia apressadamente ao comportamento dos seus parceiros, de acordo com o medo da rejeição. Se sentia amada, se ela se sentia amada, era agradável. Se interpretava uma frieza como abandono, reagia com fúria. Ela não conseguia perceber que era muito difícil estar ao seu lado, diante de vontades que não tinham nenhuma consistência, pois eram formatadas para tirar o risco de abandono do seu caminho. Características centrais dessa pessoa reativa: imediatismo e reatividade. Isso é pra gente, ó, né? Pensar, né? Pessoas reativas, quanto mais reativas, mais imatura emocionalmente é. Ai, Alessandra, não é possível, mas é o meu jeito, eu sou assim. É o meu signo. Não, eu sou assim, desde quando eu me entendo por gente, eu sou assim. Falo tudo na lata. Traço de imaturidade emocional. Ai, como assim? Gente, vocês, né? Nenhum de vocês, nem eu, nenhum de nós, somos os sentimentos, somos as emoções. Nós não somos isso. Quando a gente tá, por exemplo, com raiva, você não é essa pessoa raivosa, você está com raiva naquele momento, mas você não é a raiva. Você não é essa agressividade. Você não é uma pessoa reativa o tempo todo. Agora, tem pessoas que se identificam com isso e acham que não podem ser de outra forma, porque é o meu jeito, é a minha personalidade. Eu nasci assim, assim vou ficar. Isso é mentira. Você está identificada com isso, você pensa que você é isso. Só isso.
Isso não é só isso, você não é só isso, você é muito mais que isso. Então a gente precisa sair dessa atmosfera de ser reativo. Nós precisamos amadurecer o nosso emocional e não ficar reagindo ao que as outras pessoas fazem para se antecipar. No caso aqui desse exemplo, ela estava se antecipando para não se sentir rejeitada, né? E acaba vindo a rejeição, porque quanto mais você quer evitar algo na sua vida, é isso que vai vir. Ai, Alessandra, como assim? É o que você vibra que você atrai. Não é o que você que você quer, não. É o que você está vibrando. Se você vibra o medo da rejeição, é isso que você vai atrair. Tem que vibrar diferente para atrair coisas diferentes. Beleza? Não é o meu signo, Joelson falando. Ai, colocando limites. Isso aí. Não me arrependo de ter ajudado, porém observado mais. Isso aí. Grazi, boa noite. Pessoal que foi entrando, Valesca, boa noite. Bem-vindos, todos bem-vindos. Já estou no traço 2 da imaturidade emocional, tá? Quem não viu o início, vai ficar gravado. Amanhã a live sobe pro meu canal do YouTube. Tem mais de 100 lives lá, dá uma olhada. Gente, no YouTube é legal porque você pode acelerar a pessoa falando. Então, né, para quem, não tenho tempo, acelera. Eu ouço as pessoas que eu quero, boto lá 1,5, né? E ouço ela mais rapidinho, então dá pra gente, né? Mas eu gosto que vocês fiquem aqui ao vivo, tá? Pra gente interagir. Mas quem não puder, vai ficar gravado, tá bom? Joelson falou top, Grazi deu boa noite, beleza. Então vamos lá. Traço número 3 da imaturidade emocional. Descontrole emocional. Caramba. Ai, Alessandra, mas eu não posso me descontrolar nem um pouquinho, não, gente. A gente tá aqui, a gente tá aprendendo. Aqui, eu sempre falo isso, parece que a gente está numa escola. Parece não, é uma escola, é um aprendizado. Se você não aprende, vai vir uma lição para você aprender novamente. Não aprendeu? Vem de novo. É assim. Você repete o ano, sabe? Zuzu falando. Por muitos anos fui reativa por coisas relacionadas a mim e aos outros. A terapia me ajudou a mudar. Gente, terapia é vida, né? Isso aí, Zuzu. Ainda me mantenho imediatista. Ó, eu sempre falo, né? Zuzu e todo mundo que tá aqui. Quando a gente coloca luz naquilo que a gente precisa mudar, já é o primeiro passo. Você identifica que você é imediatista, então vamos trabalhar para deixar de ser completamente? Não. Então, às vezes é um traço da pessoa, da personalidade, mas esse traço pode ser trabalhado, né? Para você não ficar totalmente identificada com isso. Não, tem que ser na hora que eu quero, do meu jeito. Não é, a vida não é assim. Então, a gente precisa trabalhar para que a gente aceite melhor as coisas da vida. As coisas que a gente não controla, que é o quê? Tudo. A gente não controla nada. Quem pensa que controla, né? Essa pandemia vem mostrar que a gente não controla nada, né? Quem não aprendeu isso ainda vai repetir a lição, porque assim não tem controle, gente. A gente só sabe do nosso momento presente, né? Daqui a 10 minutos você não sabe. Então, é viver o presente da melhor forma. Então, vamos lá. Esse descontrole emocional, vamos lá no exemplo. Aí tá lá, entre aspas, as emoções me dominam. Tem gente que fala isso. Eu não consigo, quando eu vejo, eu já tô fazendo, chutando o pau da barraca, já tô me descontrolando, eu não consigo, eu sou assim. Não é assim. Você ainda não botou luz nisso para você conseguir contornar esse descontrole emocional. Mulherada, pode ser hormonal, TPM, tudo aquilo que a gente sabe, pode, mas nós precisamos olhar para isso também, né? E não só achar que, não, eu tô assim por causa da TPM. Não, mesmo na TPM você precisa se olhar. Você tem que se alimentar melhor para que a TPM não te, né, abale. Tem alimentação para isso, tem óleo essencial, tem tratamento. Se você vê que nessa fase você fica descontrolada emocionalmente, busque ajuda. Isso é ser madura emocionalmente. Não pensar, eu sou assim mesmo, meu marido que lute, ele que me aguente na TPM. Ou seja,
pro resto da vida, né? Porque TPM tem todo mês. Então não é assim. A gente precisa identificar e trabalhar para mudar paulatinamente, né? Aos poucos, mas olhando para isso e colocar luz sobre isso. Não é, vai ter que me engolir do jeito que eu sou. Não, 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 não. Tá? Ninguém é obrigado, né, a engolir nada só porque você pensa que você é assim. Você não é, você está. A Grazi falando, eu era muito explosiva, tô bem melhor hoje, mas uma criança com 4 anos em casa às vezes me faz explodir. Normal, Grazi, e não pode se culpar por isso. Falar, ok, mas você tá olhando para isso, né? Eu tenho certeza que antigamente você fala, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito. Não é. Você está se olhando e está buscando melhorar. Aí quando acontecer, fala, ok, ainda não estou completamente transformada, mas estou me transformando a cada dia. E se dê colo e busque ajuda, né? Participe. Gente, eu recomendo toda hora, Grazi já deve ter visto que ela me acompanha, né? O @ Pais Ajudam Pais. Quem tem criança pequena, gente, é surreal, é maravilhoso. A menina, a Flávia, né? Eu não sei se ela é psicóloga, não sei, porque eu acompanho tem pouco tempo, mas assim, tudo que ela fala, nossa, eu falei, gente, se eu tivesse, né? Vem aquela vontadezinha de se eu tivesse esse conhecimento quando meus filhos eram pequenos, mas ok, eu não tinha. Então, o que eu fiz de errado, né, eu me perdoo, né? Não fico me culpando. Porque eu fiz também porque eu não sabia. E era o que eu podia fazer para a época. Tá? O importante é isso. É a gente não ficar se culpando. É olhar para frente e se melhorar, né? Buscar ajuda. Oi, Adriana, boa noite. Grazi, todo mundo que foi entrando. Então, sobre descontrole emocional, que é o terceiro traço citado pelo Frederico Matos. Não se passava um dia sem que Ana debatesse consigo mesma ou com alguém de sua família. Quem conhece alguém assim? Sobrava até para a mesa, se trombasse com o seu pé. Ou seja, a mesa que tromba com o pé dela, não é o pé dela que tromba com a mesa, não. Olha só. Ela era possuída por um tipo de ardor tão intenso e brutal que facilmente se via brigando com uma pessoa querida para logo em seguida cair em arrependimentos e lágrimas. Então começava um novo ciclo de tranquilidade, acúmulo de tensão, nova explosão e sentimentos inconsoláveis de remorso. Porque a pessoa, quando faz isso, ela fica, né, se sentindo cocô do cavalo do bandido, mas daqui a pouco faz de novo, porque ela tem um descontrole emocional. Por outro lado, Alex era uma pessoa muito racional, tão analítica, que mal se lembrava de quando tinha sido a última vez que afetara por algo importante. A última vez que se afetara por algo importante, mesmo com a recente morte do pai. Essa aparente desconexão dos afetos fazia com que ele se sentisse, entre aspas, a vida fazia com que ele sentisse, entre aspas, a vida mais distante, fria e sem sentido. Na prática, isso também ocasionou 2 divórcios, filhos distantes e problemas profissionais devido à impessoalidade na liderança e ao seu temperamento pouco humano. Então, quando a gente fala de descontrole emocional, a gente só lembra das pessoas, né? Igual o primeiro exemplo, a mesa que trombou nela, não foi ela que trombou na mesa, e ela xinga, e ela se descontrola, ela grita. Só que descontrole emocional, sempre quando tem um desequilíbrio, gente, é tanto para mais quanto para menos, tá? Tá desequilibrado. O descontrole emocional do exemplo que o autor deu, desse rapaz, é que ele se desconectava das pessoas. Tá com problema? Ele, o problema tá ali? Deixa eu ir lá jogar meu futebol. Alessandra, agora você vai vir contra o futebol dos homens? Não, você pode continuar jogando futebol, mas não ficar jogando futebol, indo pro bar, fazendo o que quer que seja, quando a tua casa, né, tá pegando fogo e você tá o tempo todo fugindo. Isso é descontrole emocional. Fuga é descontrole emocional. A pessoa não sabe lidar com as emoções, então ela foge. Ela vai se anestesiar fazendo outras coisas, né?
vai jogar futebol, vai fazer o que quer que seja, vai beber, vai fumar, vai comer, não importa o que seja, a pessoa foge. Ela está descontrolada emocionalmente também, né? Então isso é importante a pessoa analisar, né? Grazi falando, crê em Deus Pai, eu cheguei a quebrar a porta do armário porque bateu no meu braço. O armário que bateu em você, foi você que bateu no armário não, né, Grazi? É assim mesmo, não tem problema não. Muito legal, gente. Característica central desse traço 3, que é o descontrole emocional. Característica central, descontrole emocional. O que uma pessoa raivosa tem em comum com outra que é fria e aparentemente desconectada? Ambas são dominadas por extremos, aquilo que eu falei, né? Antes até de ler aqui. Por extremos emocionais e agem de forma desadaptada e desproporcional aos acontecimentos por estarem tomadas por esse tipo de viés psicológico. Um exagera, né, nas reações e o outro simplesmente se afasta, né, quer sair, quer fugir. Os dois estão descontrolados emocionalmente. O que a gente tem que buscar? Equilíbrio, óbvio. Então, a verdade é que o descontrole emocional é uma posição psicológica que faz a pessoa ser possuída por uma emoção específica que controla a sua maneira de interpretar o mundo e se relacionar com as pessoas, como um vício mental dominante. Por isso que é importante a gente olhar quais são as nossas reações, né? Verificar se é sempre a mesma coisa, porque a gente pode estar viciada nessa reação emocional. Oi, irmãzita, boa noite. Vamos lá. O que mais? Aí ele fala mais coisas aqui, que a gente não vai poder ler tudo, tal. É muito legal o livro, gente. Para quem não conhece, vale muito a pena, né, adquirir esse livro. Que é, ó, Maturidade Emocional, do Frederico Matos. Traço 4, que ele cita 5 traços, né, que revelam a imaturidade emocional nas pessoas. Beleza? E eu tô falando aqui, vamos pro 4. Jogo de poder e controle. Faço jogos para controlar os outros. Oh my God. O maior medo, aí vem o exemplo, né, que ele dá, de Thalita era ficar sozinha e sua forma de se relacionar era quase predatória. Por conta da boa aparência, sabia encantar os pretendentes, mas tinha dificuldade de sustentar a relação. Seus movimentos eram calculados para se antecipar nas interações, fosse para evitar ficar por baixo, fosse para obter algo que a outra pessoa não queria fazer. Por dentro estava sempre se remoendo e brigando contra o desejo de dizer eu te amo, no primeiro encontro. Sempre achava que o novo pretendente era o amor da sua vida. Nossa! Cada encontro e micro-relacionamento abria e fechava um ciclo de emoções dramáticas e apocalípticas, que virava tema de queixas constantes. Olá, Roosevelt, boa noite. Bem-vindo. Existem pessoas que não se dão conta de sua grande capacidade para movimentar a emoção das outras. Falam, agem e se expressam arrastando todos à sua volta na direção que premeditaram. São especialistas em jogos de controle e provocam nos outros reações que reforçam seu lugar de poder. Características centrais desse traço de imaturidade emocional: jogos de poder e controle, manipulação. Uau! Muito, 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 muito legal, né? Então, assim, completamente imatura essa pessoa, né? Aí vem falando uma psiquiatra, né? Um psiquiatra, criador da análise transacional, descreveu esses tipos de jogo de poder no seu livro Os Jogos da Vida. Mas a essência de todas as dinâmicas que trouxe à tona girava em torno de 3 papéis que se alternavam e provocavam uma ação complementar nas pessoas envolvidas.
Então, 3 papéis que a gente, né, estuda isso também, né, quando está aí envolvida no autoconhecimento, no autodesenvolvimento. 3 papéis aí, ó, primordiais, né, nesse jogo aí de poder. A vítima é aquela que está tão identificada com o seu sofrimento que narra a própria vida como um mar de dor e desilusão, o que provoca nos outros o sentimento de cuidado e acolhimento, ou a ira que despreza e reencena a agressão. O algoz é quem se vê incitado a dobrar e castigar o outro, ou ainda a colocar a ordem nas ações do outro e acaba agindo de forma impiedosa e muitas vezes abusiva. Provoca nos outros o sentimento de injustiça e raiva por conta da ação desmedida e desproporcional de seu autoritarismo. O Salvador encarna a visão messiânica de quem se presta a ajudar todos, mas, por não ter a sabedoria de avaliar as reais necessidades dos outros, tende a infantilizá-los e provocar dependência. Então, tudo isso, né, esses papéis são papéis manipuladores. Mas desses 3, gente, o que mais manipula, não parece, né? Se a gente fosse, qual que mais manipula? O algoz. A vítima. A vítima, ela, né, manipula mais as pessoas porque é o tipo de pessoa que ela acha que ela é assim, né? Eu nasci no lugar errado, não é possível, eu faço tudo certo, mas as pessoas estão contra mim, Deus me abandonou, tudo está contra ao que eu quero. E aí a pessoa acredita nisso e ela fica nisso e não vê saída. E as pessoas, né, ao redor dessa pessoa vitimista. Mas, gente, isso é consciente? Não estou falando que a pessoa faz de propósito, não, tá, gente? Ela está identificada com isso e ela acha que é só isso que existe para a vida dela mesmo. Porque ela começa a comparar com os outros, tudo que ela quer para a própria vida ela não tem, né? E aí ela se coloca nesse lugar e acha que é para sempre. E aí manipula as pessoas nesse lugar. E a ela própria. É porque ela pode ser diferente, só que ela acha que não pode. E aí ela perde todo esse poder que ela teria de reação. Ela não vai ter, porque ela vai ficar nesse lugar para sempre, se achando a pior das criaturas, se achando injustiçada, achando que as pessoas devem alguma coisa para ela, e isso não é verdade. Ninguém deve nada pra gente. Ninguém. Pai, mãe, marido e mulher, ninguém te deve nada. Você que precisa buscar, com as suas ferramentas, a cura para o que você quiser. Mas para isso é preciso você colocar luz, consciência. Identificou o que precisa? Tem que buscar ajuda. Sozinha realmente é muito difícil da pessoa conseguir, né? Aí vamos lá. Esse foi o 4º traço de imaturidade emocional. E aí? Então, sempre eu tô falando aqui, vocês estão lembrando de alguém, estão se identificando? Fala aí, gente, pode falar, hein? Traço 5 de uma pessoa imatura emocionalmente, segundo o autor Frederico Matos. Ele é psicólogo, tá? Psicólogo clínico. Ele apresenta ferramentas para você encontrar maturidade emocional e viver a vida que sempre quis viver. Ó, isso aqui é o livro, né, o que ele quer passar no livro. Rigidez. Sou assim e não vou mudar. Esse eu falei no início, né? Até antes de falar aqui para vocês como traço, o 5º traço do autor. Tem pessoas que acham que eu sou assim mesmo. É o meu jeito, eu nasci assim. E quem quiser me ature desse jeito. Isso é uma pessoa imatura. Ela não se dá, né, a oportunidade de sair daquele papel rígido. E dependendo da pessoa vai ficar assim realmente o resto da vida. Porque ela está tão identificada, se achando
que não tem outra forma de ser, porque ela se identificou com isso, ela leva isso para sempre. Tá? E aí, o exemplo que o autor dá. Seu sobrenome era teimosia e quase nunca dava o braço a torcer, fosse numa conversa banal ou num embate argumentativo. Não pedia desculpas, nem dizia por favor e muito menos obrigado. Norberto era a própria encarnação do chefe autoritário que nunca se retratava, mesmo quando estava errado. Quando chegou à terapia, parecia tão desajeitado que nem soube por onde começar o relato. Veio contrariado e por recomendação de seu oncologista, pois a quimioterapia a que deveria se submeter não estava sendo levada a sério. Alegava que sempre fora um homem saudável e que não seria um tumorzinho que o derrubaria. Nossa! Seu tratamento foi um bonito mergulho no centro de suas fragilidades, que possibilitou que ele se abrisse como nunca para todos os seus medos e ressentimentos. Acompanhei o seu tratamento até que o câncer o levou, certamente com menos trauma ou dureza. Características centrais, fixação e rigidez. Gente, tudo que nós, né, não encaramos, não colocamos luz, consciência, né, o nosso corpo está sentindo. E esse exemplo ali, até me arrepiei aqui com esse exemplo. O corpo gritou, né, veio uma doença. Ai, Alessandra, mas toda doença é decorrente de emoções que a gente não sabe lidar. Gente, psicossomática isso, tá? É lógico que essa pessoa, né, totalmente rígida, uma pessoa que se achava, né, o poderoso, tinha na genética dele, né, lá a doença do câncer. Mas será que se ele fosse uma pessoa mais trabalhada emocionalmente, né? Se ele tivesse olhado isso antes, será que iria desenvolver essa mesma doença? Eu acredito que sim. Que ele poderia trabalhar isso antes e o corpo não precisaria desenvolver nenhuma doença no seu alcance. Ah, Alessandra, então a pessoa que desenvolveu uma doença, ela é culpada? Não, gente, parem com isso, não é culpa. A pessoa não tem culpa de ter desenvolvido uma doença, ninguém tem culpa. Nós temos responsabilidade com a nossa vida. Ter responsabilidade é ser maduro emocionalmente. Tudo que nós estamos vivendo hoje, a gente está plantando, né? A gente vai colher. Inclusive os cuidados, né, que a gente não tem com o nosso corpo, que a gente não tem com a nossa emoção, que a gente finge que nada está acontecendo. Uma hora a doença vem, que é para a gente olhar. E se não olhar, vai continuar acontecendo. Ah, então você quer dizer que as pessoas bem resolvidas emocionalmente não ficam doentes? Não, né, gente? Porque não é só a psicossomática, né? Tem vírus, bactérias, etc. Mas grande parte dessas doenças, né? O câncer, é lógico que a gente não tem nenhuma comprovação científica que uma pessoa teve câncer porque era uma pessoa muito... não se expressava, ela engolia tudo, né? Tem essas teorias. A pessoa não conseguiu lidar com aquela emoção, com aqueles sentimentos e por isso ela desenvolveu a doença. Não, não tem nada comprovado cientificamente. Foi por isso, né? Mas tem a observação aí das pessoas que tratam, né, dos terapeutas, de pessoas que vieram arrastando problemas emocionais, né? Totalmente, muitas vezes, desconectadas para não sentir, e vem uma doença que obriga a pessoa a sentir. Então, é por isso que tem muito material falando sobre isso,
né? Que as doenças, os problemas que todos nós passamos, sejam físicos, mentais, emocionais, seja o que for, é uma oportunidade da gente olhar e da gente crescer emocionalmente, da gente se tratar. É como se, né, no dito popular, não vai pelo amor, vai pela dor. Porque só através da dor, através da doença, através do problema, do acidente, seja o que for, do tombo, seja o que for, a pessoa vai parar e vai se olhar. Se isso não acontecesse, a pessoa estaria ali no looping automático, sabe? Vivendo a vida, se anestesiando muitas vezes, para não sofrer, para não olhar, para não sentir, né? Que o ser humano, ele acha que ele não pode lidar com as emoções, né? Que vai ser muito difícil. Mas a gente pode. Ah, Alessandra, dá para sozinho? Por isso que a gente fala, não, gente, procura ajuda, não consegue, tá difícil. Você já tentou tudo, né? Procura ajuda. Terapia. Ah, e só terapia? Não, nós somos o todo. Busque ajuda médica, terapia, ajuda para o teu corpo se movimentar melhor, ou seja, exercício, né? Porque a gente sabe tudo o que é bom. Só que na hora de colocar em prática, aí vem, né? Aquela, não tô afim. Ou seja, por isso que a gente fala zona de conforto. Só que a zona de conforto não é nada confortável. Se a gente for pensar, gente, essa zona de conforto vai trazer pra gente doença, vai trazer pra gente um monte de coisa ruim. Mas por que fala zona de conforto, né? Que eu coloco até entre aspas, que não é confortável. Mas é o que o ser humano já está acostumado, né? Qualquer tipo de mudança assusta, mas é necessário evoluir para ser maduro emocionalmente. Muitas vezes vai doer, mas é para... Sabe aquela dor? Quem já fez massagem aqui sabe, né? A dor da massagem. Sabe que vai doer, mas vai melhorar? Emocionalmente é assim também. A gente precisa ter coragem para olhar, encarar aquela ferida ali emocional, né? E vamos dando ali os remédios para curar essa ferida. Muitas vezes a gente encontra lá na nossa infância essas feridas ainda abertas. Só que o adulto pensa que não, tá tudo bem, tô aqui vivendo a minha vida, né? Eu dou conta. Mas não é bem assim. A gente precisa olhar, precisa ter coragem para crescer emocionalmente, para se tratar emocionalmente, beleza? Façam perguntas aí, gente, que os 5 traços eu já passei para vocês. O livro ele é muito bom, faz com que é aquele tipo de livro assim que você lê, aí você vai olhar para a tua vida para ver como é que você tá. Tem exercícios, ele passa um monte de exercício, tá? E aí eu recomendo que você faça todos os exercícios. Tem muita escrita terapêutica que eu recomendo toda hora para vocês, precisa escrever. Porque a nossa cabeça ela fica muito cheia de pensamentos e a gente acha que dá conta de tudo e não dá. Escreve, tá bom? Deixa eu ver mais uma pergunta que tinha aqui, que foi feita antes da live começar, no Story. Como lidar com a indiferença, principalmente em grupos religiosos? Eu falei com a pessoa que eu ia falar mais a fundo, né? Porque assim, gente, quando a gente responde para todo mundo, não tem ali o contexto, né, do que realmente está acontecendo. E mesmo tendo todos os detalhes, a gente está de fora, né? A gente não consegue falar tudo. Mas a gente dá, assim, algumas pistas, né? Não conhecia, vou procurar. Procura sim, irmã. Oi, Fabrício, boa noite. Então, como lidar com a indiferença, principalmente em grupos religiosos, né? Aí a pessoa me falou um pouco mais, eu vou falar mais com ela depois, né? Para ser mais específico. Mas assim, como a gente está falando de maturidade emocional, né?
não é só, a gente não vê só em grupo religioso, mas foi mais específico porque é a realidade dessa pessoa, né? Pode ser qualquer grupo, tá, gente? Se a gente participa de um grupo, ali vai estar o nosso desafio. Porque vão ter aquelas pessoas que eu falei para vocês, os traços da imaturidade emocional, vão estar naquele contexto, independente de ser um grupo religioso ou não. É uma pessoa. Ela está ali num grupo religioso, sinal que ela está buscando ser uma pessoa melhor, né? A gente espera, né? Religião é para isso, né? Religare, mas tudo bem. Cada um tem os seus motivos. Mas como lidar com a indiferença, né, das pessoas para você ou de você para as pessoas? Né? A gente precisa olhar para dentro o que essa indiferença está ali encostando na tua ferida, né? Gente, pensa sempre assim, qualquer que seja a situação, a solução nunca está no outro, sempre está em nós. Maturidade emocional é a gente saber que a gente tem responsabilidade nisso, né? Ah, mas eu sou culpado? Não, responsabilidade. Então, se você está num grupo que as pessoas agem com indiferença, ou você ou as pessoas, né? O que isso está querendo dizer para você? Aí você tem que se perguntar, será que esse grupo realmente é para mim? Será que essas pessoas estão me mostrando coisas que eu tenho em mim, que eu não gosto de acessar, e eu estou vendo nelas e por isso eu me incomodo, e vice-versa, né? Pensa sempre assim, está em você. Agora, o outro está te mostrando isso. Ah, mas Alessandra, eu tenho tudo isso que as pessoas me mostram, eu tenho tudo também. Todos nós temos, senão a gente não consegue identificar no outro, tá? Deixa eu ver o que a Kátia botou. Escrita terapêutica é muito importante. Pena que por ser simples, muitos não valorizam, né? Pois é. Eu falo sempre, e todos os psicólogos eu tenho certeza, né, que falam também, né? A Kátia é psicóloga, ela recomenda, né, os pacientes dela. E assim, gente, né? Mas tem gente que acha que por ser simples, né? E muitas vezes o simples é que resolve, né, Kátia? Só que as pessoas ficam procurando coisas mirabolantes, né? Quero fazer uma terapia que mude a minha vida. Não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem. Nenhuma, né? Pessoal, eu vejo muito, hoje eu falei, estava atendendo antes de começar a live, né, uma pessoa com Teta Healing. Eu falei para ela, né, muitas pessoas vendem como, ó, é mágico, falam isso, né, mágica do Ho'oponopono. Gente, não tem mágica, não. Mas o pessoal vende isso que é porque tem muita gente querendo ouvir que é fácil, que é mágica. Não tem, é dia a dia, é se olhar. Agora, faz você ver muita coisa. Mas se você viu naquele momento e depois fechar os olhos, não adianta. Querem mágica, isso aí. Eu e Kátia, a gente conversa muito sobre isso. Né? As pessoas querem assim, qual a terapia que eu faço para resolver esse problema aqui? Gente, meu Deus, não tem. Não tem, gente, é um processo. Ter maturidade emocional é um processo. Não é de uma hora para outra, né? Nós crescemos, a gente não fazia nada sozinho, pai e mãe cuidavam da gente, a gente foi crescendo, a gente caiu, a gente se machucou. Continua essa evolução até hoje, só que agora a gente pode andar com as nossas próprias perninhas, né? Mas sozinho muitas vezes também a gente não consegue, a gente precisa de apoio, né? Porque a gente cresce, né? O corpo cresce muitas vezes, você já é adulto, já tem a idade para ter responsabilidade, mas internamente você ainda, emocionalmente, é uma criança que tem medo de ser rejeitada, que tem medo de ouvir não. Tem gente que tem medo de ouvir não. Eu tinha muito esse medo e trabalha ainda em mim. Eu aprendi isso com a minha avó. Ela falava assim: eu não peço nada para ninguém, porque se eu ouvir um não, eu não vou lidar com isso. Então eu prefiro eu me virar, eu não peço nada para ninguém.
Eu tinha essa dificuldade de pedir alguma coisa, né? Mas não, até hoje não é natural, né? Mas eu me esforço para isso. Porque isso é a gente lidar, né, com a possibilidade do não, é ser maduro. Criança que não sabe ouvir não. Criança, quando ouve um não, o que ela faz, gente? Birra, né? Normal. É uma criança. É de se esperar da criança essa imaturidade, mas do adulto, não. O adulto precisa saber ouvir não. Isso a gente precisa evoluir. Ai, ai. Zuzu falando, sempre escrevi e falei comigo mesma, me olhando no espelho. Ai, que linda. Isso aí. E as frases que fortalecem a gente é muito bom, né, Zuzu? Alexandre, boa noite. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Roosevelt falando, Alê, qual a melhor ferramenta, recurso para lidar com a imaturidade emocional? Ó, terapia. Terapia mesmo, entrando em contato com isso, né? E querer resolver, né? Querer olhar e ter coragem de sentir, porque a pessoa vai sentir, gente, vai sentir dor. Caramba, eu tô muito imaturo ou imatura, né? Nessa questão aqui, eu preciso melhorar. Vai doer, porque vai sair da zona do conforto, da zona que você já conhece, que a pessoa já está acostumada. Então, gente, terapia, melhor coisa, né? Agora, tem vários tipos, aí tem que ver qual que a pessoa se identifica mais, né? De acordo com a personalidade também da pessoa, né? Aí, lógico que às vezes a gente pensa que uma linha é melhor pra gente, às vezes não é, mas tem que testar, né? A gente precisa testar e ter coragem, né, para poder acessar isso, porque vai doer, fato. Vai doer por quê? Porque a gente pensa que aquela ferida já está cicatrizada, né? Muitas feridas infantis, né? E aí a gente não quer mexer, porque a gente vai entrar em contato, muitas vezes, com coisas lá da nossa infância, um sentimento, né, de abandono, rejeição, humilhação e por aí vai, né? Então, tá bom? Beleza, Roosevelt? Espero ter respondido aí para você. Shirley, querida, boa noite. Muito bem-vinda. Autoconhecimento, né, gente, é muito importante, lógico, mas sozinho muitas vezes a gente não consegue, tá? A gente precisa de ajuda. Tem coisas que a gente se boicota para não sentir a dor, né? Porque aí tá doendo, é igual você tirar um curativo. Vamos no físico. Você tá lá com uma ferida no teu físico, aí você vai tirar um curativo. Cara, tá doendo, você vai devagarzinho, né? Aí vai sentir mais dor. Ai, ai. Se vier uma outra pessoa que não tá sentindo a dor, ela vai, bum! Vai arrancar e você, mas você mesmo, você não vai conseguir fazer assim, né? Tem que ser outra pessoa para poder te acessar aquilo ali e te livrar daquilo, né? Te ajudar. Porque se depender de você, tá doendo muito. Aí você não vai encostar, não. Deixa aí, deixa. Eu vou tomar banho e vai sair no banho. Tudo para não doer, né? É mais ou menos isso aí. A gente evita todo tipo de dor, né? Mas a gente precisa acessar para poder liberar do nosso sistema essas dores. Liberar até energeticamente mesmo, porque a gente fica preso lá atrás, né? Preso a coisas que não aconteceram, coisas que deveriam ter acontecido, ou coisas que aconteceram e a gente não suporta, e aí a gente vai encarar e vai doer. Isso aí. Tem gente que vem para terapia tratar algo, mas quando chega no ponto que não foi o que ela trouxe na terapia, muitos desistem. Com certeza. Tem vários casos, né, que eu atendo no Theta Healing, por exemplo. A pessoa vem, vou falar um que aconteceu recentemente. O caso, que aí não tem nomes, posso falar o exemplo. A pessoa vai fazer divórcio energético. O divórcio energético é para você se distanciar
Geralmente quem procura mais divórcio energético é relacionamento, né? Íntimo, né? Não só relacionamento de amigo, mas é mais casal. Homem, mulher, 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 homem, homem, não importa. Casal. E aí querem se divorciar energeticamente. Beleza, vamos fazer e tal. Só que, na verdade, a pessoa, ela não quer se divorciar do outro. Ela está querendo acabar com a dor que aquele divórcio, né, que já aconteceu de corpos, está provocando nela. E aí ela quer fazer o divórcio energético para não pensar mais na pessoa, para não sofrer. Só que não é amnésia. O divórcio energético não vai apagar a pessoa da memória da outra. E se ela ainda permanecer conectada à energia do outro, não tem ninguém que faça isso por ela. Ela que precisa se permitir e seguir em frente mesmo doendo. Né? E aí a pessoa, a gente fez o divórcio energético e tal. Ah, mas eu continuo pensando na pessoa. Gente, eu expliquei antes, não é amnésia. Tá, mas por que fica pensando na pessoa? Porque a pessoa via no outro ali a tábua de salvação da vida dela. Sem aquela pessoa ela não pode existir. Aquela pessoa que trazia tudo de bom para a vida dela. Sem a pessoa ela não sabe nem quem ela é. Então ela precisava dessa pessoa para ela se sentir bem, para se sentir feliz, para se sentir amada. Ela não tem o amor próprio, ao ponto de colocar um basta nas, né? Que já separou várias vezes, voltou. A pessoa aceita tudo, mas aceita por quê? Com medo do abandono, medo de ficar sozinha. A pessoa tem que fazer um divórcio energético ou ela precisa se tratar para que ela não dependa de ninguém para ser amada, né, para se sentir bem, para se sentir respeitada, valorizada? O que vocês acham? Né? Porque se ela nunca mais pensar naquela pessoa, vai vir outra pessoa e ela vai passar pela mesma coisa. Vai colocar toda a energia dela em cima da outra pessoa. Porque ela não se acha capaz. Ela acha que o amor, que a felicidade, que a segurança, que tudo de bom vem da outra pessoa. Ela sozinha ela não consegue. Aí sozinha a pessoa se sente mal, se sente infeliz, né? E por aí vai. Então ela está usando o relacionamento, né, como tábua de salvação para a vida, mas não é. Enquanto essa pessoa não ficar bem sozinha, ela não vai ficar bem com ninguém. Porque o outro não pode dar aquilo que a gente tem que dar por nós mesmos. O outro tem que somar, não é para te dar só, não é para... Entrou num relacionamento, gente, é para compartilhar. Os dois têm que ter coisas boas, somando. Não um só ficar sugando e o outro só dando, dando, dando. Chega uma hora que o outro não aguenta. Tem que ter equilíbrio nesse dar e receber, né? Você precisa também não só ficar recebendo do outro tudo que você acha que é importante, mas você também tem que doar. E isso é o que mantém um relacionamento por mais tempo, né? E aí a pessoa vai, faz divórcio energético com aquele, aí vem para o outro que vai ter problemas também, porque todo mundo tem. E aí, vai até quando isso? Então, eu sempre ensino para essas pessoas, quando isso estiver acontecendo, né, não ficar se perguntando por que isso acontece comigo, por que eu tenho o dedo podre. A pessoa já acha que é ela, né, culpada. Por que eu não encontro uma pessoa? Eu sou uma pessoa tão boa. Eu só quero ser feliz. Por quê? Por quê? Pra quê? Muda a pergunta. Pra que eu tô lidando com isso toda hora? Pra quê? Pra eu aprender o quê? Tem o que aqui pra eu aprender? Né? O porquê te coloca no papel de vítima. Por que eu não dou certo com ninguém?
Por que que eu tenho o dedo podre? E não é isso. Pra quê? O que que esses relacionamentos, o que que essas pessoas estão me mostrando internamente? O que que eu tenho que aprender com isso? E aí vai se tratar, né? Cristian falando, Alessandra, não está sendo fofinha com essas pessoas. Ela deveria ter amnésia. Pois é, né? Eu vou comprar, prometo, Cristian, uma vara de condão e falar assim: tchum, a partir de agora, quando der meia-noite, você vai esquecer tudo que a pessoa te fez e a pessoa irá virar uma abóbora. Pronto, ela não vai nem mais existir na humanidade. Ah, gente, isso eu ainda não faço. Ai, tem que rir, né? É, porque é isso que muitas pessoas querem, mas depois que a gente faz, eu explico para a pessoa vem e olha mais profundo, né? Vem a consciência, a pessoa, não, realmente eu tenho que trabalhar isso em mim, para que, vamos manifestar alma gêmea, né? Tem esse trabalho também no Tata Healing, mas se você for manifestar alguém agora, como é que tá a tua alma? Você tem que tratar da tua alma, que vai vir uma alma gêmea. Então, trata de você primeiro, para você poder se dar bem também com outra pessoa. É porque senão você só vai ficar trocando, né, de parceiro, parceira e não vai adiantar, porque o problema, a questão está em você e não no outro. Ai, ai. Ó, gente, já 1 hora já. Mas quando a gente fala que a gente gosta, né, a gente fica aqui até... Mas é isso. Alguém tem pergunta? Querem falar mais sobre o livro? Então, assim, essa parte é que eu achei mais interessante, dos traços da imaturidade. É lógico que não dá para, em 1 hora, falar do livro todo, né? Aí ele vem falando, os imaturos podem fazer o mal? Pode, né? Até para ele mesmo, em primeiro lugar. Aí vem imaturidade no relacionamento amoroso, cada um vai ter imaturidade na família, cada parte do livro traz um exercício para a pessoa fazer, né? Para ela poder se melhorar. A pessoa imatura pode ser tão destrutiva em termos psicológicos que vem a agir de modo perverso, cruel e moralmente transgressor? Sim, mas é preciso olhar com calma e separar as motivações dos seus efeitos imediatos. Ó, é muita coisa legal, né? Aí vem o caminho do amadurecimento, o que a gente precisa fazer para amadurecer. Aí com 60 exercícios práticos para os cinco pilares da maturidade emocional. Aí vem o pilar 1, o espaço interno. Eu vejo além de mim e cuido dos outros. Lembra do traço da pessoa que não olha para o outro, que é egocêntrica? Para você ser uma pessoa madura, você precisa olhar para o outro também, não é só olhar para você. E por aí vai. Exercício da empatia é fundamental nessa perspectiva, né? E aí vai trabalhar esse espaço interno. Muito legal, gente, muito legal. Muito exercício esse livro, né? Vem aí tudo que é para a gente trabalhar, para ter equilíbrio emocional, para ter fluidez, né? Estar fluindo aí com a vida. Muito bom mesmo. E esses exercícios que cada um ele traz, né? Cada problema aí de maturidade para a pessoa se trabalhar, né? O que é a maturidade emocional. Por aí vai. Kátia falando, alguém que não conhece o funcionamento da sua mente é um perigo para si e para os outros. É um carro desgovernado, né, Kátia? Tem perigo, tem muito perigo. Precisa identificar, né, tudo que tá lá e por que tá rodando desse jeito. Mas não é de uma hora para outra, né? A gente precisa entender que é um processo. E só da gente ter a coragem de olhar, começar por alguma coisa, já é muito bom. Tem gente que passa a vida toda aí anestesiado, né? Que não quer olhar, mas tá tudo bem. Cada um
tem o seu caminho aí a seguir. Mas vale muito a pena olhar. Vai doer, é fato, mas é preciso ter coragem, né, para olhar e para sarar, né? E se permitir também ser curado, né? Porque tem muitas pessoas que ficam ali, né, dizem que quer, né, essa cura, mas não vai de fato onde precisa, né? Botar o remédio ali na fonte. De onde vem aquilo ali, de onde vem todas as dores, de onde vem todas as causas, né? Ah, mas a pessoa tem condição sempre de chegar? Tem. Só que muitos não querem, porque dói. Mas é a dor da massagem, vai doer para melhorar. Um pouquinho mais. Mas é assim, gente, né? E é o que a gente pode fazer, né? Para melhorar a nossa vida. É lógico que quando você se melhora, você melhora teu relacionamento, melhora a tua convivência com as pessoas, melhora como um todo. Ah, mas você vai ser perfeito? Não, ninguém é perfeito, é fato. Ainda mais sob a ótica do outro, né? A gente sempre vai achar que pode melhorar alguma coisa. Mas ok para isso também. É assim, né? Agora, você que precisa encarar o que você quer. A partir do que você quer, você não... Você pode até não saber, que às vezes a pessoa não sabe o que quer, mas você sabe o que você não quer. Então, se você, né, viu aqui essa live, eu falei sobre os traços da imaturidade, você se identificou com algum deles, eu não quero ser assim, então você tem que se tratar, você tem que buscar essa maturidade, né? Christian falou, um dor, que ele é espanhol, tá, gente? Argentino. Um dor gostoso. Eu ouvi ele falando. Um dor gostoso. Muito gostoso. Né, Christian? É uma dor que vai te levar para um bom lugar. Beleza, meus queridos? Então é isso. Recomendo muito o livro. Um livro fácil de ler, né? Não são aqueles livros difíceis, né? Numa perspectiva fácil, né? De você entender, né? Aí fala das manobras imaturas para lidar com o sofrimento, tem um monte de coisa. E a gente se identifica muito, né? Pode trabalhar isso tudo, tá bom? Então, ó, recomendo muito. Ele, como eu falei no início, ele tem o perfil aqui no Instagram. Só você bota lá Frederico Matos que ele tem aí um monte de seguidores, tá bom? Então é isso, meus amores. Quem for ver a live depois, tiver pergunta e eu souber responder, pode, né, perguntar. Eu respondo com o que eu sei. Não é, como eu disse no início, verdade absoluta, até porque ela não existe, né? É o que eu acredito. Hoje eu acredito nisso, amanhã eu posso ter uma outra perspectiva e mudar, por que não? Mas nesse momento é o que eu acredito, né? É o que eu vim construindo aí ao longo de alguns aninhos de experiência de vida e de conhecimento aí, né? Nessa área aí terapêutica, tá bom? Amores, uma ótima noite para vocês, que amanhã tem trabalho, graças a Deus, né? Zuzu, minha linda, beijo no seu coração. Kátia, Christian, todo mundo que entrou, todo mundo que entra sempre, Roosevelt, Valesca, todo mundo que tá aí, né, que ficou até o final. Tem gente que entra e sai, que eu sei que é normal, né? Não dá para ficar o tempo todo, né? Mas tem gente que fala, Alessandra, não fiquei, mas eu vi depois. E aí conversam comigo. Então, assim, muito obrigada, tá? Por vocês estarem sempre comigo, me apoiando, me ouvindo. E é um prazer. Quando eu tô aqui com vocês, eu também aprendo bastante, tá? Ótimo descanso aí também para todos. E vamos que vamos, porque a nossa vida é muito importante. E ela aí, ó, tá esperando pra gente usufruir cada vez mais de coisas boas, né?
e olhar aí para o que não tá tão legal e a gente pode mudar, tá? A mensagem final é essa, a gente pode mudar. Você não nasceu com essa rigidez aí, não. Você pode se desfazer dessa rigidez. É só você se permitir, tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus. E até os próximos encontros. Tchau, tchau, gente. Beijo. Fui.